Nesta tarde, um outro assunto também, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro por videoconferência, como testemunha de defesa de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula. O tucano foi claro ao dizer que um presidente não tem como saber de tudo que ocorre na administração pública. Ele também afirmou que nunca tinha ouvido falar de Nestor Cerveró antes da Lava Jato. Você está pedindo a palavra, é com você, Vera. Esse caso, esse depoimento do Fernando Henrique vale a pena ser assistido, tá? Ele tem 32 minutos, ele depois aqui em São Paulo por vídeo e o Sérgio Moro no Paraná. É um caso clássico do embuste petista. Porque o PT passou anos falando em herança maldita do Fernando Henrique e arrola o Fernando Henrique como testemunha de defesa do Lula. Não para que o Fernando Henrique vá lá defender o Lula, não é, e o Sérgio Okamoto, que as duas defesas arrolaram, não é esse o objetivo. O objetivo é levar o Fernando Henrique para a mesma lama em que está o Lula. O objetivo ali, não velado, o objetivo explícito, é dizer que o Instituto do Fernando Henrique também era financiado por empreiteiras. O Fernando Henrique vai lá naquela coisa dele, de nonchalance, vai lá, fala numa boa e tal, e acaba referendando o Lula ao dizer que o presidente não sabe de tudo. Por falar no negócio da Petrobras. Então é isso, o PT tenta arrastar o cara pra lama, ele vai ali meio ingenuamente e se deixa arrastar pra lama e ainda concede um salvo-conduto pro Lula e pro Paulo Okamoto. Isso não tem outro nome, gente, isso é vigarice. Quando você faz isso, você tá sendo politicamente vigarista, porque você tá chamando um adversário que, aliás, há poucos dias foi lá abraçar o Lula no hospital, você tá chamando ele pro ringue pra lameá-lo, não pra que ele seja a sua testemunha de defesa. É uma pegadinha, uma armadilha. O Fernando Henrique caiu como um patinho. Caiu com prazer, né, Vera? Caiu com prazer, né? O Fernando Henrique... não tinha, o objetivo do PT, do Okamoto, não era que o Fernando Henrique defendesse Lula, mas o Fernando Henrique defende Lula com prazer, tem feito isso a vida inteira, está sempre à disposição do Lula para a sua defesa, porque no final das contas, e essa obviamente é a minha opinião, eu falo disso há muito tempo, há muito pouca diferença entre os dois. O Fernando Henrique é um homem de esquerda, da social-democracia, acadêmico, o Lula é de origem sindical, mas eles são muito mais parecidos, para o pior, do que se imagina. Então não me surpreendo nada com isso. O Fernando Henrique não foi ingênuo não, ele fez o papel que ele está sempre à disposição de fazer. Ele se jacta de ter entregado o Brasil para o Lula, de ter feito a transição, deu no que deu. Quando podia ter derrubado o Lula por ocasião do mensalão, veio com aquele papinho, vamos deixar sangrar nas cordas, o Lula se reinventou e botou tudo no bolso. Então, e outra coisa, o Fernando Henrique é responsável pelo dos maiores golpes brasileiros, que é o advento da reeleição, em que ele mudou as regras do jogo em benefício próprio e, mais uma vez, no final das contas, ajudou o PT. E nesse caso também tem Vai, Madureira, vai você, depois eu coloco aqui. Não, eu quero só mostrar que o Brasil é um país tão corporativista, mas tão corporativismo, que tão corporativista, que tem corporativismo até entre presidentes da República. Essa que foi a questão. Até entre presidentes da República rola corporativismo. Vera, porque o Fernando Henrique foi lá para limpar a barra do Lula. O Fernando Henrique é igual o cavalo argentino. De vez em quando ele manca, entendeu? Todo mundo aposta nele, aí quando está naquele páreo, ele está carregado, aí ele vai e manca. Parece uma estratégia trazendo o Fernando Henrique, por exemplo, de certa forma no velório aqui da Dona Marisa, na visita que o Temer fez ao Lula no Sírio, ele também, nós precisamos conversar, de certa forma vai trazendo esses... Ele vai tentando trazer as pessoas para o entorno dele quando ele está mal, né? Exato, quando ele está bem, ele tenta acabar com a biografia da pessoa, mas quando ele está mal, ele tenta chamar para o diálogo, o que também não mostra nada além de desonestidade intelectual e na prática política, né? Agora, o Fernando Henrique... Desculpa. O Fernando Henrique não tinha opção porque ele ia rolado como testemunha, tem de ir. Uma vez aprovado, pelo juiz, houve alguns que o Moro rejeitou o Temer, rejeitou alguns outros no Eduardo Cunha. Nesse caso, uma vez aprovado, ele tem de ir e tem de falar a verdade, tem o tal do compromisso, o juramento de falar a verdade.
Mas veja que o objetivo do Lula era só dizer... É engraçado, né? Quando ele tá bem, ele fala que nunca ninguém antes na história desse país fez algo como ele. Quando ele tá mal, ele tenta puxar os outros pro entorno dele para dizer que já se fazia antes. Caixa 2, já se fazia antes roubalheira na Petrobras, já se fazia antes, ele não inventou nada disso. É inacreditável.